Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 17 Distrito da Luz Vermelha. Dias depois, podemos ver Tanjiro retornando sozinho para a fazenda de borboletas de uma missão que ele fez com Naruto, mas o homem de cabelo preto teve que ir com o Yakata-sama porque eles o chamaram. Então ele disse para ele ir na frente. A ruiva entrou na fazenda e encontrou uma cena bastante curiosa. Aoi, vamos. Essa garota, ela disse, suplicante. Tengen, meu Deus, cale a boca, ele disse, irritado. Kyo, por favor, pare. Ele disse, suplicante. Sumi, solte-a. Ela disse assustada. Aoi, Kakanao. Eu peço ajuda. A garota de olhos roxos olhou para ela sem saber o que fazer, pois estava em conflito interno pensando se deveria decidir com a moeda, mas naquele momento as palavras de Tanjiro ecoaram em sua cabeça e ela pegou a mão de Aoi e o vestido da garota. Sumi/Kyo, atacar. Gritaram eles, reunindo coragem suficiente para se jogarem no topo do pilar. Tengen, ei, merda, você. Pare com isso, droga. Grito irritado. Tanjiro, o que você está fazendo com as meninas? Tire as mãos delas. Gritou ele, irritado. Espere, porque toda essa gente está se aglomerando em volta dele. Ele, quem é ele? Perguntou, confuso. Kyo, ele é um sequestrador. Salvem-nos. Gritou ele, comicamente. Tengen, seu merdinha. Disse ele irritado, assustando a garota. O ruivo, tendo visto o suficiente, lançou-se tentando dar uma cabeçada no pilar, mas quando estava perto, o homem de cabelos brancos desapareceu em grande velocidade, deixando todos os garotos caídos no chão. Tanjiro, você está bem? Ele perguntou, preocupado, olhando para a garota. Kyo, sim. Disse ele, chorando. Tengen, seu idiota, ele disse sério. O ruivo se virou para olhar para cima, do pequeno telhado na entrada da fazenda, e viu que o homem de cabelos brancos estava lá, olhando para ele. Tengen, eu sou o ex-shinobi Uzui Tengen-sama. Se você acha que me daria essa cabeçada, isso não mostra o quão idiota você é? Disse ele, sério. Tanjiro, devolva a Aoi-san e os outros. Ele gritou com raiva. Kyo/Sumi, sim. Exclamaram eles em apoio. Tanjiro, o que você está planejando? Ele perguntou novamente, irritado. Kyo/Sumi, pervertido. Disseram novamente em uma reclamação. Tengen, seus idiotas. O que vocês pensam que estão dizendo? Eu sou o seu superior. Sou um burro, pilar. Disse ele com raiva. Tanjiro, não aceitarei alguém como você como pilar. HMPH, ele terminou de dizer, estufando as bochechas. Tengen, nada de HMPH para mim. Que diabo significa você não me aceitar? Você é lento e idiota. Seu cérebro está completamente morto. Preciso de uma garota para uma missão, então eu as trago. Não preciso da permissão do coxo se elas não forem sucessoras, disse ele, irritado. Kyo, Nao-chan não é membro dos caçadores de demônios. Ela não está usando o uniforme. Disse ele, chorando. Tengen, eu não preciso dela, então, ele disse simplesmente, soltando a garota. Mas antes que ela caísse, a ruiva a pegou. Tanjiro, o que você está fazendo? Bastardo desumano. Disse ele com raiva. Não, vá. Ele me soltou. Disse ela, chorando. Tengen, de qualquer forma, vou levá-la para a missão, ela pode não ser útil, mas ainda é um membro oficial dos caçadores de demônios, disse ele seriamente. Tanjiro, as pessoas têm suas próprias circunstâncias, então eu gostaria que você parasse de ser tão insensível. Disse ele irritado enquanto os outros faziam o mesmo que ele. Tengen, morno, muito morno, você fez uma grande bagunça e planeja continuar assim até se cansar. Os caçadores de demônios estão ficando cada vez mais fracos, ele disse sério. Tanjiro, nós iremos no lugar do Aoi-san. Disse ele, determinado. E naquele momento, Zenitsu, junto com Inosuke, apareceram ao lado do homem de cabelos brancos e então pularam em direção ao homem de cabelos ruivos. Inosuke, eu sempre sigo meu próprio caminho, mas sou forte. Eu consigo ir. Disse ele, sério. Zenitsu, solte a Aoi-san. Mesmo que você tenha músculos monstruosos, você não vai dar um passo para fora daqui, disse ele, soando de medo. Tengen os observou por um momento e depois riu. Tengen, vocês acham que eu sou idiota? Eu sei claramente que vocês são discípulos do pirralho Pilar do Sol, então não podem me acompanhar sem a permissão dele. Não há nada que possam fazer. Ele disse, rindo. Os três garotos cerraram os punhos porque tinham esquecido daquele detalhe. Aoi se resignou, mas alguém deu um tapinha nas costas do garoto de cabelos brancos, surpreendendo-o.
Naruto, vamos, velho, não seja tão duro com eles. Disse ele, sorrindo. Todos se viraram para olhá-lo, surpresos ao ver que ele estava ao lado do homem de cabelos brancos que deu vários passos para trás. Tengen, quando esse pirralho ficou ao meu lado? Ele pensou, incrédulo. Aoi, eu nem vi quando ele chegou, ela também pensou, incrédula. Tanjiro, Naruto. Disse aliviado ao ver seu amigo. Zenitsu e Inosuke não disseram nada, mas ficaram tão surpresos quanto os outros porque não o viram chegar. Naruto, vamos, tirem essas caras incrédulas. Disse ele, sorrindo. Sumi/Kyu/Nao, Naruto-san. Disseram chorando de alegria ao verem que o garoto de cabelos negros tinha vindo em seu auxílio. Tengen, desde quando você está aí, pirralho? Ele perguntou sério. Naruto, bem, depois que terminei de falar com Oyakata-sama, naturalmente fui a este lugar para ver as meninas, mas surpresa, aqui estava meu parceiro de missão discutindo com meus amigos e bem, eu estava ouvindo a discussão desde o começo, mas acabei de chegar aqui, ele explicou sorrindo. Tengen, parceiro de missão? Perguntei com uma sobrancelha levantada. Naruto, Oyakata-sama não te contou? Ele perguntou, sorrindo. Tengen, diga-me o que? Ele perguntou novamente. Naruto, eu te acompanharia em sua missão e, portanto, não é necessário que você leve o Aoi-san, porque os meninos virão comigo. Ele exclamou alegremente. Tengen olhou para ele por alguns segundos e então suspirou. Tengen, bem, então você virá comigo, ele disse, entediado. Tanjiro, ele aceitou imediatamente, pensou surpreso. Tengen, mas não me desafie de novo, ele disse sorrindo e então bateu na bunda de Aoi. Todos o viram como uma gota, mas não disseram nada. Naruto, bom, já que está quase tudo resolvido, eu queria te fazer uma pergunta, velhote. Disse ele, sorrindo. Todos observaram com curiosidade enquanto Tengen soltava Aoi e as garotas a abraçavam. Tengen, qual é a sua pergunta, pirralho? Ele perguntou, curioso. Naruto, eu vi como você fez as meninas chorarem e insultou meus amigos, além de rir. Disse ele, sorrindo. Tengen, sim, o que isso tem a ver? Ele perguntou, entediado. Naruto, o que eu queria te perguntar é. Ele disse de forma que seus olhos que transmitiam alegria ficaram vazios e ele parou de sorrir. Como você gostaria que eu te matasse? Ele perguntou seriamente com a voz mais rouca. Todos ficaram surpresos ao ouvir a pergunta e alguns, como o Zenitsu, ficaram assustados com o tom em que ele a disse. Tengen deu um passo para trás por puro instinto enquanto suava um pouco. Tengen, o quê? Ele perguntou, espantado. Naruto caminhou em sua direção enquanto ainda o olhava com olhos vazios e preparou seu punho para atingi-lo, algo que Tengen já estava preparado para bloquear. Naruto, brincadeira. Disse ele, sorrindo alegremente, parando seu punho, deixando Tengen em branco. Todos ficaram com cara de pau quando viram Naruto sorrir. Tanjiro, fiquei assustado por um momento, pensou nervosamente. Zenitsu, que assustador foi isso? Pensou, assustado. Inosuke, aquele desgraçado pregou aquela peça idiota em mim de novo. Pensou ele com raiva porque, quando ele foi em missão com o homem de cabelo preto, ele pregou a mesma peça nele. Tengen ficou parado por alguns segundos observando o homem de cabelos pretos descer de onde eles estavam para caminhar em direção às garotas, sendo recebido com um abraço delas. Tengen, por um momento pensei que aquele pirralho fosse me matar, pensou seriamente, olhando para o garoto de cabelo preto. Algum tempo depois, podemos ver como os 4 meninos saíram com o homem de cabelos brancos enquanto as meninas os observavam partir. Tanjiro, então, para onde estamos indo? Perguntou ele, curiosamente, olhando para o amigo. Naruto, deixe o velho dizer a eles, eu tenho que ir a algum lugar, então os alcançarei mais tarde, então até mais tarde. Ele se despediu com um sorriso. O homem de cabelos negros desapareceu rapidamente dali, deixando todos perplexos, mas eles continuaram andando. Tengen, bem, já que o pirralho foi embora, eu mesmo vou ter que contar a eles, ele disse, sorrindo. Os meninos assentiram enquanto davam toda a atenção ao pilar. Tengen, estamos indo para o lugar mais extravagante de todo o Japão, de luxúria e ganância, o distrito da luz vermelha onde o diabo mora, disse ele, sorrindo. Com Naruto, o homem de cabelos negros correu rapidamente em direção à propriedade Rengoku, chegando em pouco tempo. Vendo que na entrada, como de costume, estavam Shinjuro junto com Senjuro, Naruto caminhou em direção a eles, fazendo-os vê-lo. Naruto, olá, Shinjuro Oji-san, Senjuro, ele disse sorrindo enquanto acenava com a mão. Senjuro, Nissan, é bom ver você, ele disse sorrindo. Shinjuro, pirralho, pensei que você já tivesse partido para sua missão, disse ele calmamente.
Naruto: bem, na verdade eu só vim me despedir porque, como você disse, eu tenho que ir em minha missão e acho que ela vai demorar muito, ele disse sorrindo. Senjuro: tenha muito cuidado, Nissan, você vai levar o Tanjiro-san? Ele perguntou, curioso. Naruto: claro que vou querer, e se o Tanjiro vier comigo? Ele disse sorrindo. Senjuro: então diga a ele para cuidar de si mesmo também, disse ele, sorrindo. Shinjuro: como Senjuro disse, tenha cuidado, pirralho, e não confie em ninguém, mesmo que o demônio seja fraco, nunca confie em ninguém, ele disse seriamente. Naruto: claro, Shinjuro Oji-san, eu só queria me despedir de você, então até mais, ele disse sorrindo enquanto começava a sair. Os dois Rengoku acenaram em despedida, mas em um momento o sol os cegou por alguns segundos, então eles puderam ver claramente. Depois, os dois ficaram surpresos ao ver o homem de cabelos negros. Na frente deles não estava mais Naruto com seu sorriso, mas foi substituído por um Naruto que ofegava de exaustão, não tinha nem o olho direito nem o braço esquerdo e estava coberto de sangue, parado em um lugar completamente destruído. As duas loiras piscaram surpresas quando a imagem desapareceu, vendo o homem de cabelos negros sorrindo normalmente. Shinjuro: o que foi isso? Parecia tão real, ele pensou seriamente. Senjuro: Nissan, você está bem? Ele perguntou, preocupado. Naruto piscou confuso com a pergunta do garoto, mas respondeu. Naruto: claro que estou bem, disse ele, confuso. Senjuro percebeu que o que viu foi apenas uma alucinação e também piscou, confuso. Naruto: algo errado, Senjuro? Ele perguntou, curioso. Senjuro: não há nada de errado, foi apenas um desabafo, disse ele, sorrindo nervosamente. Naruto: ok, tchau. Ele se despediu sorrindo e saiu em alta velocidade. Quando os loiros ficaram sozinhos, Shinjuro olhou seriamente para o filho. Shinjuro: será que Senjuro viu a mesma coisa que eu? Ele pensou seriamente e então falou: Senjuro, o que aconteceu? Ele perguntou seriamente. Senjuro: não é nada, Tou-san, é só que eu pensei ter visto Nissan de uma maneira diferente. Ele estava ofegante e não tinha o olho direito nem o braço esquerdo e estava coberto de sangue, mas acho que foi só uma alucinação, disse ele, sorrindo nervosamente. Shinjuro: então, se ele viu a mesma coisa que eu, tome cuidado, pirralho, o que quer que eu tenha visto, eu sei que não será bom para você, ele pensou seriamente, olhando com preocupação para a direção em que o homem de cabelo preto ia. Voltando aos caçadores, podemos ver como eles estavam em uma casa marcada com a flor da glicínia, conversando sobre coisas relacionadas à missão, para que, alguns segundos depois, o homem de cabelos negros entrasse onde eles estavam. Tengen: muito bem, já que você voltou, pirralho, vou prosseguir explicando alguns pontos que não estavam no relatório e atualizá-los, disse ele sorrindo, apontando para os meninos. Naruto: parece bom para mim, ele disse, sorrindo. Tengen: assim que nos infiltrarmos no Distrito da Luz Vermelha, entraremos em contato com minha esposa, também o pirralho, e eu procuraremos informações sobre o demônio, ele disse seriamente. Todos olharam para ele enquanto Naruto assentia. Tanjiro e Inosuke comiam e bebiam chá, e Zenitsu revirava os olhos. Zenitsu: isso é incrível. Ele disse irritado. Tengen e Naruto olharam, um com irritação e o outro com curiosidade. Zenitsu: por favor, parem de brincar. Não usem seus subordinados para procurar suas esposas, e não se prestem a isso. Disse ele, irritado, olhando para os dois pilares. Naruto: ele disse com uma gota de suor quando viu que Zenitsu achava que eles fizeram tudo isso por algo tão bobo. Tengen: você está entendendo errado alguma coisa, disse ele, irritado. Zenitsu: não vou falar de forma tão rude, gente estranha como você nunca será popular. Mas você está dizendo a nós, caçadores, que está procurando uma esposa. E deixou ele escapar sem dizer nada. Terminou ele, irritado, apontando para o homem de cabelos negros. Naruto: Zenitsu, acho que você está entendendo tudo errado, disse ele, sorrindo nervosamente. Mas Tengen respondeu, tão irritado quanto o loiro. Tengen: idiota. Minha esposa se infiltrou na zona da luz vermelha para coletar informações sobre o demônio. Nosso contato regular foi cortado, então agora eu vou embora. Disse ele, irritado. Zenitsu os encarou, sem acreditar em nada do que diziam, enquanto Tanjiro tentava acalmá-lo. Zenitsu: é só isso que você tem na cabeça, certo? Ele perguntou com os olhos revirados. Tengen: sua pirralha de merda. Aqui está a carta que ela recebeu do corvo. Disse ele com raiva, jogando várias cartas na cara da loira. Zenitsu: Jiaa! Ele gritou de dor ao receber todas as cartas em seu rosto. Tanjiro e Naruto pegaram alguns e começaram a ler.
Tanjiro, são muitos. Sua esposa está nesse lugar há muito tempo. Perguntou ele, olhando para as cartas. Tengen, eu tenho 3 esposas, ele disse simplesmente. Naruto e Tanjiro olharam para ele impressionados. Inosuke não se importou e continuou comendo Zenitsu. Bem, Zenitsu, 3 esposas, árvores. Seu desgraçado. Por que você tem 3 esposas? Pare com essa merda. Gritou ele, irritado e incrédulo. Mas o loiro recebeu um golpe no estômago do homem de cabelos brancos que o olhou irritado. Tengen, alguma outra reclamação? Ele perguntou irritado ao ver os outros meninos que não diziam nada. Tanjiro, nas cartas você os lembra várias vezes para fazerem o possível para não descartar, mas, como exatamente vamos fazer isso? Ele perguntou curiosamente. Os outros viram com interesse porque também queriam saber como fariam. Tengen, bem, nós vamos estar disfarçados, é claro, e por mais que eu odeie a ideia, o plano é que vocês só tenham que fazer uma certa coisa depois de se infiltrarem, ele disse seriamente. Os meninos prestaram atenção ao que o homem de cabelos brancos estava dizendo e ficaram intrigados com o que tinha que fazer. Até Naruto, que parou de ler as cartas, estava prestando atenção. Tengen, minhas 3 esposas estão no topo da linhagem ninja feminina, Kunoichi. Acreditamos que o Distrito da Luz Vermelha é um lugar ideal para demônios à espreita. Quando me infiltrei como cliente, não consegui encontrar nenhum vestígio de demônios, então, por esse motivo, fomos um pouco mais longe do que meros clientes, ele explicou seriamente. Os meninos assentiram, entendendo a situação. Tengen, reduzimos o número de lojas suspeitas para 3, então vocês vão procurar minhas esposas lá e buscar informações, Suma na casa Tokito, Makio na casa Ojimoto e Natsurui na casa Kyogoku, ele terminou dizendo seriamente. O homem de cabelo preto e o homem de cabelo ruivo assentiram em confirmação enquanto o javali bicava seu nariz. Inosuke, suas esposas já não estão mortas? Ele perguntou descuidadamente, mas também recebeu um golpe no estômago. Trouxemos os itens necessários, disse um homem sorrindo. Tengen, obrigado, ele disse, ainda irritado com o javali. Algum tempo depois, o Distrito da Luz Vermelha de Yoshiwara, o distrito noturno onde a luxúria e o charme de homens e mulheres giram em uma tempestade de amor e ódio. O Distrito da Luz Vermelha é chamado de Distrito das Flores porque, como o próprio nome indica, parte da cidade tem o formato de uma flor. As prostitutas que viviam aqui viviam mal ou vendiam-se por causa de empréstimos e passavam por muitas dificuldades. Mas, em troca, elas têm as necessidades da vida garantidas. Se elas conseguirem sobreviver como prostitutas, elas podem potencialmente se tornar parte de uma família rica sendo compradas. Mais proeminentemente, as Oirãs são completamente diferentes de todas elas juntas. São mulheres diferentes que adquiriram tudo: beleza, educação, atuação. Você simplesmente não pode conhecer um Oirã de alto escalão. Para conseguir uma audiência com ele, os homens têm que visitar frequentemente o Distrito da Luz Vermelha, como se estivessem competindo com os outros. Ah, meu querido, tem umas garotas nojentas, disse uma mulher com desgosto no tom ao ver a loira, a ruiva e o javali disfarçados de mulher. Não na nossa casa, nós compramos uma menina há alguns dias, desculpe, disse o homem ao lado da mulher seriamente. Bem, uma está ótima, ela disse sorrindo, fazendo o homem olhar para ela surpreso. Tengen, então eu vou confiar você a um deles, senhora, disse ele sorrindo enquanto vestia um yukata. Então vamos pegar a do meio, ela parece honesta, ele disse sorrindo. Tanjiro, vou trabalhar o máximo que puder. Disse ele, sorrindo. Sumiko foi contratada. Naruto, você não vai se arrepender de sua escolha, senhora, disse ele sorrindo enquanto vestia um kimono e a cama. Espero que sim, disse o homem em tom derrotado. Todos foram embora, deixando Tanjiro naquela casa. Tengen, vocês não têm valor, eu posso vender barato para vocês, disse ele irritado. Zenitsu, não vou falar com você, disse ele irritado. Naruto, PFFFFF, ele disse, rindo baixinho da aparência de seus amigos, fazendo Zenitsu olhar para ele irritado. Tengen, você está bravo porque eu fiz você se vestir de mulher? Eu disse para você ouvir o que eu digo. Ele disse com raiva. Zenitsu, não me importo de me vestir como uma mulher, imbecil, é a sua cara, você tem um rosto masculino normal, só me dê um espaço, pensou ele, irritado. Os 3 continuaram caminhando até que Inosuke chamou sua atenção. Inosuke, ei, tem um monte de gente reunida naquele lugar. Ele disse, apontando para um grupo de pessoas. Os outros 3 direcionaram o olhar para onde o menino apontava, vendo que ali as pessoas estavam ao redor de uma mulher. Tengen, é uma parada de Oiran, é Koinatsu Oiran da casa Tokito, disse ele, olhando para a mulher.
Os meninos assentiram enquanto olhavam para a mulher que era linda. Tengen, a prostituta de mais alto escalão vai agradecer a um de seus clientes, de qualquer forma. Ela é extravagante, ela tem muitas pessoas a seguindo, disse ele, sorrindo. Zenitsu, esposa. Ela é sua esposa. Essa beleza é sua esposa. Ela é demais. Suas 3 esposas são bonitas. Perguntou ele com raiva. Tengen, ela não é minha esposa. Vou te dizer porque os nomes delas estão nas listas. Disse ele, furioso, batendo na loira. Mas Naruto podia ver como uma mulher estava ao lado de Inosuke, olhando para ele intensamente. Perdoe-me, rapaz. Eu gostaria de ficar com essa garota, tudo bem? Eu fazia parte da casa Ojimoto, meus olhos não me enganam, disse ele, sorrindo maliciosamente. Naruto, você é da casa Ojimoto. Muito obrigado pelo seu apoio. Confio em louco a você. Disse ele, sorrindo. Os outros 2 que estavam lutando pararam quando viram como o homem de cabelos negros conseguiu fazer com que Inosuke se infiltrasse na segunda casa da missão. Os 2 permaneceram em silêncio, mas Tengen olhou para o loiro sem muita esperança. Zenitsu, não, eu sou o único que sobrou. Pensou, assustado. Casa Ojimoto podemos ver como a mulher que comprou o Inosuke tinha acabado de limpar o rosto do javali, vendo seu rosto estranhamente feminino. O que você acha disso? Ele perguntou, sorrindo. Incrível! Disse uma garota sorrindo ao lado da mulher. Pintaram o rosto dela de um jeito estranho, mas é assim que ela fica quando se arruma. Encontramos ouro. Conseguimos essa belezura por tão pouco. Vou educá-la muito bem. Ela será muito mais famosa que a garota Varabime, da família Kyogoku, e que a Koinatsu, da família Tokito, disse ele, alegre. As 2 mulheres começaram a arrastar Inosuke para outro lugar. Você não se sente um pouco tenso por causa dessa garota? Perguntei, confuso. Uma garota com pele macia e mais carne seria melhor. Disse ele com um tom de vitória. Ela é bem magra, para falar a verdade, pensou a menina com uma lágrima. Zenitsu da casa Kyogoku podia ser vista tocando furiosamente um instrumento enquanto era observada pelas outras mulheres. Ela é muito boa com o shamisen, disse uma das mulheres, surpresa. Sim, é incrível, disse outro, tão surpreso quanto o anterior. Você não trouxe isso? Ela perguntou curiosamente. Parece que ele tem uma boa audição, ele consegue ouvir tudo o que ouve, seja em chinês ou koto, ela disse, surpresa. Ela é tão feia, mas de alguma forma conseguiu entrar, disse ele, olhando para a loira. Ouvi dizer que os caras que a trouxeram eram bem bonitos, disse outro. Sério? Eu queria vê-los. Disse outro, resignado. Dizem que a dona do bordel estava nas nuvens, disse ele com confirmação. Entendo, vamos levá-la para dentro, disse ele, sorrindo. Os outros se viraram para olhá-la com curiosidade. Eu consigo sentir seu espírito de luta, ela quer vingança dos caras que a jogaram fora, ela é uma garota forte, ela disse, sorrindo. Então é isso, que, ele disse compreensivamente. Zenitsu, ouvindo o que eles disseram, começou a tocar o shamisen com mais fúria enquanto se lembrava de como Tengen o havia deixado lá até para limpar os banheiros, porque ele dizia que não servia para nada e Naruto riu da forma como ele conseguiu entrar naquela casa. Zenitsu, eu farei esse cara pagar. Eu definitivamente me tornarei a melhor Oiran de Oshiwara, ela pensou furiosamente. Casa Tokito, aqui podemos ver como Tanjiro ordenou algumas coisas enquanto era observado. Sumiko-chan, você poderia pegar um pouco disso. Parece que não temos muita ajuda, disse ela gentilmente, mostrando algumas coisas para a ruiva. Tanjiro, entendido. Para o quarto do Koinatsu Oiran. Vou levá-lo agora mesmo. Disse ele, sorrindo. Você realmente trabalha duro, Sumiko-chan, disse uma mulher que estava com eles, sorrindo. Quando tiramos sua maquiagem, vimos a cicatriz, o que fez a madame explodir de raiva ontem, disse ele, sorrindo. Tanjiro, sim. Ficarei feliz em fazer o trabalho. Disse ela sorrindo e então carregou um monte de coisas e foi embora. Minha ideia ou dela, é muito forte? Perguntei, sorrindo. Sim, é isso mesmo, disse o outro, sorrindo. Quarto de Koinatsu Oiran. Tanjiro chegou ao quarto da mulher e encontrou 2 garotas conversando, o que chamou sua atenção, então ele se aproximou para ouvir. Ouvi dizer que a dona da casa Kyogoku caiu da janela e morreu, que medo, vamos ter cuidado, disse uma das meninas em voz baixa. Há muitas senhoras que perdem o rastro e desaparecem, que medo, disse a outra. Tanjiro, o que você quer dizer com perder o rastro? Ele perguntou curioso, aproximando-se das meninas. Vá, Sumi-chan, você não sabe? Perguntei surpreso. São muitas malas.
disse a outra garota, surpresa. Tanjiro, são presentes para Koinatsu Oiran, disse ele sorrindo enquanto os arrumava. Quando falamos em perder o rastro, queremos dizer fugir daqui, disse ele, sorrindo. Se te pegarem, nada de bom vai acontecer, disse o outro com um tom preocupado. Tanjiro, entendo, disse ele, concordando. Dizem também que alguns fugiram com seus entes queridos, disse ele, olhando para a ruiva. Até alguns dias atrás, Suma Oiran, disse ele, chamando a atenção da ruiva. Tanjiro, Suma. Essa é a esposa de Uzui-san, ele pensou surpreso. Pare de espalhar boatos, ninguém tem certeza absoluta se eu fugi ou não, disse Oiran entrando na sala. Está tudo bem, disseram as meninas. Koinatsu, venha, obrigado por trazer tudo isso, ele agradeceu sorrindo. Tanjiro, sim. Disse ele, olhando para a mulher. Koinatsu, vou te dar alguns doces, você pode comê-los sozinha, sem contar a ninguém, ela disse, dando alguns doces para a ruiva. Eu também quero. Oiran. Disseram as meninas em uníssono. Koinatsu, não, você já teve o seu há um tempo, ele disse, olhando para as meninas. Tanjiro, e Suma Oiran também se perdeu? Ele perguntou intrigado. Koinatsu, por que você está me fazendo essa pergunta? Ela perguntou séria, olhando para a ruiva. Tanjiro, bem, eu tenho que perguntar a ela sobre isso, ela está sendo cautelosa. Suma Oiran é minha irmã mais velha, ele disse com uma expressão estranha no rosto. As meninas olharam para ele, surpresas com a declaração do ruivo. Quando o gentil e honesto Tanjiro mente, ele não consegue esconder, isso o machuca. Koinatsu, eles venderam você depois que venderam ela? Perguntei curiosamente. Tanjiro, se estivéssemos enviando cartas constantemente, ela não deveria ter perdido o controle deste lugar, disse ele com a mesma expressão estranha no rosto. Koinatsu, então foi isso, disse ele, compreensivo. Tanjiro, suspirando de alívio. Koinatsu, eu também não achei que a Suma-chan conseguiria, ela era uma garota muito corajosa, nunca se comportou de forma muito presunçosa na frente dos garotos, mas encontramos o diário dela, e dizia que ela estava perdida, não sei se a pegaram, mas espero que ela tenha conseguido escapar, ela disse com a cabeça baixa. Tanjiro, perder seu rastro é uma história conveniente para o povo demônio que fugiria do distrito, o diário era possivelmente uma pista. Espero que ele esteja seguro, nós o salvaremos não importa o que aconteça, Suma-chan, ele pensou com determinação. Em outro lugar, podemos ver os dois pilares já vestidos com seus uniformes de caçadores de demônios em um dos telhados do distrito, enquanto olhavam o local seriamente. Tengen, nada de extraordinário aconteceu hoje, eles estão se escondendo bem, disse ele seriamente. Naruto, você acha que eles estão em uma das casas onde deixamos os meninos? Pergunto sério. Tengen, eles vão ficar, você verá, disse ele seriamente. Naruto, mesmo assim, tenho um mau pressentimento, não consegui sentir nenhum demônio, eles estão se escondendo muito bem, podemos estar na presença de uma lua superior ou uma estrela da morte, disse ele seriamente. Tengen, é mais provável que seja uma lua porque, como dizem os relatórios, as estrelas são mais agressivas com os humanos, disse ele seriamente. Naruto, de qualquer forma, temos que estar preparados para o pior, disse ele, seriamente. Depois disso, ambos permaneceram em silêncio enquanto continuavam a pensar nas possibilidades de ser uma lua superior. Com Inosuke na casa dos Ojimoto, podemos ver o javali ouvindo uma conversa de algumas mulheres da casa atrás de um muro. Será que Makio-san está bem? Disse uma das mulheres. Ele se trancou no quarto e não saiu, disse o outro. Ela disse que não se sentia bem, mas também não foi a um médico. A professora vai liberá-la em breve. Confirmou ela. Acabei de trazer comida para você, mas deixei na porta, disse o outro. Inosuke, que tinha ouvido tudo, ficou surpreso ao ouvir o nome da esposa de Tengen. Inosuke, Makio. Ela é a esposa do Uzui, finalmente ouvi o nome dela. Ela não está se sentindo bem, então é por isso que ela perdeu o contato. Vou verificar o quarto dela, ele pensou seriamente, está tão quente que quero me despir. Tirar tudo. Com isso, meus sentidos vão ficar progressivamente desajeitados, ele pensou, irritado. Naquele momento, Inosuke se lembrou de que Naruto e Tengen o proibiram de falar porque sua voz era muito grave e ele era péssimo em tentar fingir outra voz. A vida de casa em casa e usar um kimono era quase uma tortura para Inosuke, sem poder falar, era quase impossível para ele reunir informações. Em outro lugar, podemos ver uma sala escura na qual havia um cinturão como uma boca. Certo, me responda. Para quem você queria enviar aquela carta? Qual era mesmo o seu nome? Makio.
Você vai me responder, o Michael? Perguntou a faixa, olhando para o mencionado. Michael estava sendo segurada pela faixa enquanto sua boca estava coberta e ela olhava feio para a faixa. Fim da parte 17.